Olá, pessoal! Antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, aquele lembrete de sempre. Se gostar do que vai ver aqui, por favor, curta, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Bom, a história da humanidade. Geralmente a gente imagina ela como uma linha reta, né? Uma coisa levando a outra sempre para frente. Mas e se uma das nossas invenções mais básicas, o pão, virasse essa história toda de ponta cabeça? Pois é, nesta análise, que foi toda baseada no material excelente do professor Marcos Freitas, a gente vai ver que a origem da agricultura, olha, não é bem do jeito em que nos ensinaram na escola. Sabe aquela pergunta que parece óbvia, quase uma pegadinha? É essa. Durante muito tempo, a lógica era, assim, inquestionável. Vamos pensar juntos. Para ter pão, a gente precisa de quê? Farinha. Certo. E para ter farinha, precisa de um monte de grãos. E para ter um monte de grãos, precisa da agricultura. Essa era a receitinha de bolo, a sequência que todo mundo aceitava sem nem piscar. Então, a historinha que sempre nos contaram é bem clara. Primeiro, os humanos que viviam perambulando por aí decidiram parar num lugar só. Aí eles aprenderam a plantar, a cultivar a terra. Com a colheita, sobrou comida, sobrou grão. E só então, com esse tempo e essa comida extra, é que eles tiveram a chance de inventar moda na cozinha, de criar coisas mais elaboradas. Tipo pão. Poxa, faz todo sentido, né? Uma coisa levando a outra, passo a passo. Pois é, essa é a história de progresso que a gente aprende. A agricultura, sabe, como a grande revolução, aquela que permitiu que a gente criasse vilas, cidades e, claro, que a gente tivesse nossas comidas preferidas hoje. Era tipo um pilar, um fundamento de tudo que a gente entendia sobre a pré-história. Um pilar que, olha, estava com os dias contados. E é aí que vem o plot twist, a grande virada da nossa história. E ela acontece num lugar com um nome um pouco diferente, Chubaiaca I. É um sítio arqueológico lá no nordeste da Jordânia. Imagina só, bem no meio do que hoje é um deserto, os pesquisadores acharam uma coisinha de nada, minúscula, que parecia insignificante, mas que ia reescrever um capítulo inteiro da história da humanidade. 14.400 anos. É essa a idade de uns restinhos de comida queimada, sabe? Carbonizados. Que eles encontraram numa lareira de pedra super antiga. E o mais incrível, esses restos não eram de uma raiz qualquer ou de um pedaço de carne. Eram migalhas. Migalhas de pão. Tá, mas o que esse número significa na prática? Bom, uma equipe de arqueólogos lá da Universidade de Copenhague e da University College London pegou essas migalhas para analisar. E a datação por radiocarbono não deixou nenhuma dúvida. O que eles tinham nas mãos era simplesmente a prova mais antiga de que alguém fez pão em todo o mundo. E é aqui que a cabeça da gente explode. O pão que eles acharam tem 4.000 anos a mais que o início da agricultura. Gente, 4 milênios. Isso não é só um ajustezinho na linha do tempo, não. Isso vira tudo de cabeça para baixo. Os nossos antepassados já estavam lá, fazendo pão muito, mas muito antes de sequer sonharem em plantar e colher grãos de um jeito organizado. Essa descoberta, claro, abre um monte de perguntas. A principal é, se essa galera que fez o pão não era agricultora, então quem eles eram? Como é que eles viviam? E talvez o mais intrigante de tudo, por que raios eles teriam todo esse trabalho para fazer pão? Então, vamos conhecer essa cultura. Os verdadeiros inventores do pão. Um povo que viveu bem numa época de transição, lá no finzinho da Idade da Pedra. Eles eram os natufianos, e eles são fascinantes, porque eram um meio termo. Pensa só, eles não eram mais totalmente nômades, já moravam em vilas, com casinhas de pedra e tudo. Mas eles também não eram agricultores. Eram caçadores-coletores, sim, mas super habilidosos, super organizados. Eles criaram uma das primeiras sociedades que a gente conhece que ficava fixa num lugar. E olha, fazer pão para um natufiano não era um passeio no parque, não. O processo era punk. Tinha que sair para coletar grãos e raízes selvagens, depois encarar um trabalho pesado de moer tudo na mão, para só então misturar a massa e finalmente assar. Era um processo com várias etapas, que exigia planejamento, ferramenta certa e principalmente muito conhecimento. E o que saía de todo esse esforço? Era um tipo de pão achatado, sem fermento, bem parecido com um pão sírio, sabe? A receita levava não só trigo selvagem, mas também uma farinha feita de uns tubérculos de junco. O gosto, os pesquisadores imaginam que era meio salgadinho com um toque de terra. Mas o ponto principal aqui é outro. Era um alimento processado, era um produto de tecnologia, de cultura. Agora, pensa comigo. Com o trabalhão que dava para fazer um pãozinho desses,
é quase certeza que não era o arroz com feijão deles, né? Não era a comida do dia a dia. Era algo especial. A aposta dos arqueólogos é que o pão era guardado para festas, para rituais, para ocasiões que reuniam todo mundo. Era um alimento que tinha um significado cultural gigante. E é aqui que a gente chega na grande sacada, na ideia que muda tudo. Se esse pessoal já fazia pão antes de plantar, o que isso muda na nossa pergunta original? Por que, afinal, a gente começou a praticar a agricultura? A hipótese central, que foi muito bem colocada pelo arqueobotânico Dorian Fuller, é a seguinte: a coisa foi ao contrário. Não foi a agricultura que nos deu o pão. Foi a vontade de comer pão, esse alimento especial, cheio de significado, que nos deu a agricultura. O desejo de ter mais daquele produto e de um jeito mais fácil é que levou os humanos a darem um jeito de controlar a produção dos grãos. Então, para ficar bem claro, a gente tem uma inversão total. A ideia antiga era agricultura primeiro, a causa, que levou ao pão, a consequência. A ideia nova, com base no que a gente viu, é o desejo pelo pão, a causa, é que levou à agricultura, a consequência. Parece uma troca simples de lugar, mas as implicações disso para a gente entender como a humanidade nova são gigantescas. E o impacto dessa invenção dos natufianos, claro, vai muito além de uma receita de pão. O que eles fizeram foi basicamente criar um caminho que toda a humanidade, depois deles, iria seguir. O que os natufianos fizeram, de verdade, foi criar a base para um jeito totalmente novo de pensar sobre comida. Foram eles os pioneiros na ideia de pegar uma matéria-prima difícil, como um grão selvagem duro, e transformar em algo super nutritivo e com valor cultural. Eles deram o primeiríssimo passo na longa jornada da domesticação das plantas. Dá para traçar uma linha direta. A jornada começa ali, com os natufianos e essa ideia maluca deles de fazer pão, que funcionou como um gatilho cultural. Essa ideia levou à Revolução Agrícola, lá no Neolítico, quando a gente de fato domesticou os grãos. E essa revolução, por sua vez, foi o que criou o sistema de alimentação, que hoje fazem do pão um item básico na mesa de bilhões de pessoas. E a gente termina com uma reflexão, né? A história dos natufianos mostra uma coisa muito legal. Às vezes não é a pura necessidade que move o mundo, é o desejo, a vontade de ter algo especial. É isso que impulsiona as maiores inovações. E aí fica a pergunta no ar. Quais dos nossos desejos hoje, dos nossos gostos, estão, quem sabe, plantando as sementes da próxima grande revolução na história da humanidade?